Bem, bom dia a todos e todas. Eu também quero fazer minhas as palavras do Oded em relação ao reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo, por esse conselho, a secretária Leda, Mariana, toda a equipe que realmente mostrou um trabalho com grande competência técnica e, ao mesmo tempo, com uma atitude política muito importante e ainda raro de se ver, Brasil afora, de promover a participação, o debate, o contraponto crítico, que é um nível de exposição e, ao mesmo tempo, também um nível de maturidade política, de consolidação da democracia, bastante importante, e acho que todos nós precisamos valorizar muito isso. Eu vou fazer uma fala relativamente breve, passando rapidamente pelos 20 objetivos que estão no plano de metas em vigência. Mas antes eu quero fazer só uma observação quanto à metodologia de construção do percentual de processo, como chamou a Mariana agora há pouco, que já é um debate que vem da gestão anterior. Nós estamos na segunda gestão em que se executa um plano de metas na Prefeitura de São Paulo. A gestão anterior dividia cada meta numa quantidade indefinida de fases. Uma meta poderia ter 10 fases, outra meta poderia ter 18 fases, 20 fases. E, de uma certa maneira, havia a prática de se fazer uma média aritmética em relação ao cumprimento daquela meta, né? Se cumpriu 10 fases das 20, então se considerava 50% da meta cumprida. Só que nós sabemos muito bem que a variável tempo muda muito de uma fase para outra no cumprimento de cada meta. Sem querer aqui entrar em muitas chatices teórico-metodológicas, né, a gente, para desenvolver um padrão razoável de avaliação de desempenho em processo de cada meta, a gente precisaria criar pesos relativos na variável, com a variável tempo, para cada fase dessas metas. Isso é bastante complicado. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos aqui o caso do Tribunal de Contas do município questionar o processo de licitação dos corredores de ônibus. Isso pode atrasar uma fase que poderia ser representada temporalmente, sei lá, por 3 meses, 4 meses, processo de licitação, edital, até sair o resultado, tal. Isso pode levar esse tempo para um ano e meio, né? Então, é muito difícil estabelecer uma metodologia exata para uma ciência que não é exata, que é a ciência de governar, que é muito complicado, e executar um programa de governo. Então, eu assumi aqui, conversando com a equipe da nossa São Paulo, que faz o acompanhamento das metas e dos indicadores da cidade, a gente trabalhar com a variável tempo pela metade. Estamos em 2 anos de gestão, 50% do tempo de execução. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma leitura da quantidade de metas que chegaram ou passaram os 50% na sua execução nesses 2 anos. É a quantidade de metas que não chegou aos 50%, para que a gente tenha uma noção mais ou menos, inclusive, para que a gente possa apontar problemas e também chamar a atenção de algumas secretarias, de algumas áreas da prefeitura,
porque tem metas que, para a população, são muito importantes e, no cronograma, elas estão bastante atrasadas. Assim como metas importantes já foram cumpridas e até superadas, né? Como no caso das faixas de ônibus, das praças Wi-Fi, que já foram apontadas aqui, né? Então, eu vou passar rapidamente, se você puder passar o primeiro slide. O objetivo 1 do plano de metas, superar a extrema pobreza, nós tivemos, como vocês podem ver aí, 2 metas superadas, né? Que são a inserção das famílias com renda até meio salário mínimo no cadastro, que chegou a um grau de 125% de execução, né? Assim como também a meta 11, que é implantar, que é promover ações para a inclusão social e econômica da população. Não, a meta 11 é implantar 12 novos consultórios de rua, né? Que também passou de 100%, foram superadas. Mas aí nós temos 3 metas que já passaram 50% da sua execução e temos 8 metas que estão abaixo de 50% da execução, né? Algumas com um nível muito baixo, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, implantar 2 restaurantes comunitários. Aqui, só 12,5% da meta foi cumprida nessa primeira metade da gestão. Então, nós temos, eu não vou detalhar todo o plano de metas, acho que dá para vocês depois olharem, né? Mas nós temos aí um certo desequilíbrio, não dá para a gente tratar cada objetivo, cada bloco desses, né, de uma maneira muito homogênea. Existem graus muito distintos de execução de cada meta, e assim como foi já apontado, houve problemas aí de caixa, de investimento novo, para fazer valer aquela previsão inicial dos investimentos de 24 bilhões, que teria uma média de 6 bilhões ao ano, para poder manter o plano de metas, de uma certa maneira, no ritmo temporal mais adequado, né, ao seu processo de execução. Então, no objetivo 2, se você puder mudar, que se refere às metas de educação, aqui também nós temos um certo equilíbrio, aqui uma superada, 2 com mais de 50% e 3 metas com menos de 50%, né? O destaque aqui, que ainda estamos longe de cumprir, e que, inclusive, parece que estão surgindo novas alternativas para acelerar esse processo, é a própria expansão da oferta de vagas para a educação infantil, principalmente as vagas em creches, né? Que nós temos um déficit de creche muito grande na cidade, perto de 150 mil crianças cadastradas, e essa meta foi cumprida em apenas 21% nesses primeiros 2 anos, né? Nós sabemos a importância que é promover a inclusão das crianças de 0 a 3 anos no sistema de educação infantil, desde o desenvolvimento cognitivo das crianças até a questão social de poder liberar os seus pais, sua mãe principalmente, para exercer suas atividades profissionais, né? Então, nós temos aí uma questão que é urgente. Hoje tem novos sinais em andamento de parcerias com a sociedade, com o setor privado, para se tentar acelerar esse processo de inclusão das crianças de 0 a 3 anos no sistema de educação infantil. Então, é uma meta que a gente sempre considerou muito importante, diante do dado, do indicador da realidade, que é ruim na cidade de São Paulo, e que a gente acha que é preciso mesmo ter uma mobilização, ter um esforço para a gente tirar essa marca da cidade de São Paulo, que é a exclusão de de 1,5 milhão de milhares de crianças fora do sistema de educação infantil, né? E, ao mesmo tempo, existem avanços aí, como, por exemplo, a implementação dos 31 polos da Universidade Aberta do Brasil, né?
que a meta foi superada, é a meta que já foi superada. E outras que estão próximos já dos 100% na metade do governo, como a ampliação da jornada escolar de 100 mil alunos da rede municipal de ensino. Né? Bem, passando para o objetivo 3, que trata dos serviços de saúde, aqui nós temos um problema muito sério. Nós temos só uma meta, com mais de 50% executada, que é justamente recuperar e adequar 16 hospitais municipais com a ativação de 250 leitos. Então, aí tem 55% da meta concluída, e todas as outras metas estão abaixo de 50%, algumas, inclusive, beirando os 25%, como duas delas, né? Que revela uma defasagem temporal, se a gente for levar aritmeticamente falando aqui, e a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, vai ter que correr atrás para tentar aproximar o cumprimento dessas metas na área de saúde, próximo daquilo que foi planejado. Entretanto, nós precisamos levar em consideração também o que pensa a população. A população de São Paulo, a Rede Nossa São Paulo, todo ano, faz, em parceria com o IBOP, uma pesquisa de opinião, próximo do aniversário da cidade, acho que muitos de vocês devem ter visto, nós lançamos uma no dia 22 de janeiro, agora, e a nota que a população de São Paulo vem dando para a área de saúde, já nos últimos 8 anos, é sempre girando em torno de 3,5. Esse ano, a nota foi 3,4. E a saúde é apontada na mesma pesquisa, em diversas outras pesquisas que são realizadas no país, com outros institutos, como a principal área de importância que a população aponta que precisa ter uma melhoria significativa nos serviços públicos. Então, seria muito importante que a gente pudesse levar esse sentimento de urgência ao secretário da Saúde, à área de saúde da Prefeitura de São Paulo, que precisa avançar. Precisa avançar por quê? Porque a população, ainda que tenha melhorado um pouquinho o tempo de espera na fila para consultas, para realização de exames, tanto no indicador técnico como também na avaliação da população, é uma melhora muito ainda muito pequena, né? E esta é uma área fundamental para que a Prefeitura precise concentrar as suas prioridades, a sua atenção, porque, senão, vai ser difícil cumprir as metas que foram propostas diante do balanço ainda muito parcial, com 50% do tempo decorrido, né? No próximo objetivo, se você puder mudar para mim, na área da cultura, nós temos aí uma relação equilibrada, uma superada, uma com 100% de realização, 3 com menos e 3 com mais de 50%. Né? Nós temos uma meta importante, que é justamente a de viabilizar novos conjuntos, centros culturais, etc., que não chegou ainda aos 50% de realização, que a gente sempre cobra muito, né, da necessidade de ter espaços culturais públicos, principalmente nas regiões da periferia de São Paulo, e nós gostaríamos muito que eu acho que todos nós, né, que essas oportunidades, principalmente para a juventude, fossem realmente implementadas, né, esses espaços culturais na periferia de São Paulo, e ainda nós estamos aí, mais ou menos, dentro do time, é uma área que, pelo que está projetado, é possível realizar as metas dentro do prazo
e cumpri-las quase que totalmente. Tem metas bastante avançadas, com 85%, 82%, o VAI, né? Tanto as modalidades 1 e 2, que é um programa importante, já está próximo dos 100%, mas nós temos ainda que avançar principalmente ou na reforma ou na construção dos equipamentos culturais, que ainda está por volta de 30% de realização. Próxima, por favor, Pamela. Habitação também, nós temos aí outra área que é bastante importante, disputada na cidade, uma carência bastante significativa ainda de moradia digna e decente para uma parcela significativa da população. Nós temos duas metas ainda abaixo de 50% da avaliação e uma que já passou de 50%, que é justamente a de beneficiar 70 mil famílias no programa de urbanização de favelas, né? Agora, nós temos outra que é a questão da regularização fundiária, que está ainda abaixo de 20%. Então, só estou dando alguns exemplos para a gente perceber como tem metas próximas do cumprimento, metas que estão no meio do caminho e outras que ainda estão distantes, que a gente precisa ter atenção, chamar a atenção das respectivas secretarias para a urgência dessas metas, né? E eu acho que isso é importante para sensibilizar as outras fontes de recursos, liberação de recursos do governo federal, que também está com processo de contingenciamento de recursos. Isso pode prejudicar várias políticas sociais nos municípios. Então, é muito importante que a gente tome consciência e eleja determinadas prioridades para que essas metas sejam aceleradas e possam ser cumpridas, né? O próximo objetivo, que é de prevenção e proteção às vítimas da violência, né? Nós temos também 5 metas com abaixo de 50% da sua execução e 2 delas acima. Aqui, uma série de metas já estão próximas dos 50%, 42%, 38%, e 2 metas estão mais distantes, uma ainda com 16%, que é justamente a de ampliar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, e talvez, junto com essa ampliação, a gente avançar num outro conceito de utilização desse efetivo junto à população, visando políticas de segurança cidadã que existem no conceito do objetivo do programa, que é de territorializar a prevenção da violência, né? Mas seria muito importante que houvesse esse investimento e se recuperasse aí o atraso em algumas das metas que são importantes aqui, que estão abaixo dos 50%. No próximo objetivo, esporte e lazer, nós temos só uma meta com mais de 50% e 4 delas abaixo de 50% da sua realização. Eu vou passar um pouquinho, que depois eu quero fazer alguns comentários sobre outras áreas. Eu tenho pouco tempo para a gente poder debater melhor. Se você puder avançar, pessoas com deficiência também, só uma meta com 50% já cumprida e 6 metas menos 50%. Pode passar. Aqui, essa é uma área que a Prefeitura tem ido bastante bem, e é uma área muito importante, que é de construção da cidadania, valorização, respeito à diversidade e o combate à discriminação de todo tipo. Tem aí 3 metas com 100% já concluídas, 4 com mais de 50% e apenas 3 metas que ainda estão abaixo, né? O direito da população idosa, aqui nós temos 3 metas com menos de 12% do seu cumprimento, que é muito baixo o percentual de execução, né? Uma com 50% e outra cumprida já.
Regulamentação e ocupação dos espaços públicos, 2 metas com mais de 200%, principalmente as praças Wi-Fi, que superaram, 2 com mais de 50%, e apenas uma meta que tem somente 5% do seu cumprimento, que é, deixa eu destacar para vocês, implantar 5 unidades de instituições de longa permanência do idoso. Essa meta, apenas 4,5% dela foi cumprida. Não, foi desse aqui. Então eu tinha pulado. Então, é do objetivo da política para os idosos, né? Isso. Então. É verdade. 5% requalificar infraestruturas e espaços públicos do centro, está apenas com 5% da meta concluída. Estou correndo um pouquinho aqui, podemos... Aqui essa área de incentivo à capacitação profissional do trabalho, a prefeitura praticamente já cumpriu as suas 3 metas aí, 2 metas com 100% e uma com 91,5%. Eu pulei a 11? Não. Eu tinha pulado antes, mas podemos voltar. Então vai. Tecnologia e inovação também é uma meta que está, digamos assim, apenas 1/3 dela bem encaminhada, tem 2/3 aí do objetivo que estão abaixo de 50%. O objetivo 14, por favor. Bom, aqui, recursos naturais, mananciais, áreas verdes e áreas de risco. Metas 83 a 88. Nós temos 6 metas, todas elas estão abaixo de 35% da sua execução, que está variando de 7,5% a 34,1%. Eu até coloquei essa questão aqui. Diz algo, né? Essa é uma área, se a gente for olhar também a questão da drenagem, que geralmente é deixada para as últimas prioridades de diversas gestões pelo Brasil afora, né? Meio ambiente. E eu acho que nós estamos vendo o que é que dá brincar com os recursos naturais, com o clima e com o meio ambiente. Nós estamos passando pela pior crise hídrica da história, estamos vivendo um processo de aquecimento, de mudança climática, e nós, infelizmente, muitas das principais gestões no Brasil, das principais cidades, que se constituem ilhas de calor, que se constituem grandes produtoras de lixo, que são responsáveis por uma parte significativa do desmatamento nas suas áreas, inclusive de transição, não somente na área urbana, mas nos seus arredores. E, em São Paulo, nós estamos repetindo esse erro. Eu queria chamar a atenção que é fundamental a gente comece a debater as soluções urbanas, a qualidade de vida, os direitos sociais de uma maneira integral, de uma maneira mais, digamos assim, totalizante, olhando, né, as questões como um todo, a cidade como um todo, os problemas como um todo, e a área de meio ambiente tem uma transversalidade muito grande, e nós estamos bastante ruins nessa área, né, na execução das políticas que estão previstas no plano de metas. Então, isso não é uma característica dessa gestão, tem várias gestões
que repetem essa sina de não dar prioridade à sua área ambiental, e a gente nós estamos começando a pagar caro por esse menosprezo e essa falta de prioridade às áreas que têm a ver com os recursos naturais, áreas verdes, mananciais, etc., né? Então, eu acho que nós precisamos ter atenção a isso. No objetivo 15, se você quiser puxar um pouquinho agora, coleta seletiva tem avançado, a gente viu a inauguração de novas centrais de reciclagem, incorporação de catadores, a coleta seletiva está sendo ampliada para os outros distritos que ainda não tinham, e é uma área que está equilibrada aí com mais de 50% em 2 metas e menos de 50% em 2 metas. Passar rapidinho, mobilidade e transporte talvez seja a área em que haja aí uma maior quantidade de avanços significativos em cumprimento e superação das metas, né? Uma são as faixas exclusivas de ônibus, está batendo em 250%, né? Outra em 100%, 6 metas já com mais de 50% cumpridas e apenas 3 metas com menos de 50%. Então, é uma área fundamental para a qualidade de vida da cidade, da população, e que parece estar sendo bastante eficiente aí no cumprimento dos seus objetivos. O 17, aqui também, enchentes e alagamentos, que se referem à questão das áreas de drenagem, etc., nós estamos com 3 metas abaixo de 35% do seu cumprimento. Objetivo 18, Pamela, pode mudar. Essa é uma área também importante, que está avançando, descentralização e modernização da gestão. Nós temos aí 2 metas com mínimo cumprimento de 2,5% a 5%, 3 metas com menos de 50%, 2 com mais e 1 cumprida integralmente. 19, o próximo, por favor. Essa é uma área que tem avançado bastante, 3 metas com 100% já em participação, transparência e controle social, 2 com mais de 50% e 2 com menos de 50%. Aqui um dos destaques que eu quero lembrar, para quem não acessou ainda, a Prefeitura lançou recentemente o seu observatório, Observa Sampa, com todos os indicadores da cidade. Isso é um avanço muito importante, né? A população se apropriar desses dados, dessas informações, que diz respeito à sua própria qualidade de vida, e é mais uma demonstração da disposição de transparência e colocar para a população os números da cidade à disposição, né? E, por último, o marco regulatório do desenvolvimento urbano, a aprovação do plano diretor estratégico chegou aos 100%, né? Com uma meta acima de 50% já cumprida e 2 com menos de 50%. Por este critério que a gente utilizou, das 123 metas, existem 56 delas que estão acima dos 50% de execução, ou igual ou acima dos 50% de execução. Então, nós temos 67 metas ainda abaixo. Então, o tempo, né, de mandato relativo a 123 metas, a gente considera aí que está muito próximo da média que foi calculada em 49,9%, com outro critério metodológico, nós chegamos a 45,52% das metas cumpridas em relação ao tempo do mandato já percorrido desses primeiros 2 anos, né? Bom, é um critério muito simples, né? Diante das dificuldades de se estabelecer esses critérios metodológicos. O meu tempo encerrou, não quero ocupar mais, é muito importante que a gente debata. Só queria perguntar se o Oded quer fazer alguma observação. Vou passar, então, a palavra para a Mariana. Obrigada, Maurício. Obrigada, Oded.
Gente, antes de passar para as falas da plenária, vou passar rapidamente para a nossa secretária, para algumas breves considerações, porque ela vai precisar seguir para outra agenda. Bom, pessoal, como eu disse, eu realmente tenho uma outra reunião que começou há quase meia hora lá na Sempla. Eu queria pedir para falar, só para, então, me despedir de vocês, agradecer mais uma vez o trabalho de vocês e agradecer muito à Rede Nossa São Paulo, a parceria que a gente tem feito aí nesse tempo todo, né? Fiquei muito feliz de ver, acho que é um critério bastante defensável que vocês utilizaram, né? E fiquei feliz de ver que não deu tão distante do que a gente considera como sendo o critério mais razoável, que é o critério de processo, né? Ao invés do critério de metas puro e simples ou o critério de entregas, né? Então, é isso só que eu queria falar. Agradecer mais uma vez a Mariana Almeida, a Mariana Mazzini, a equipe toda da Coordenadoria de Gestão de Participação e, principalmente, os conselheiros, e dizer que eu vou embora, mas não deixo de estar na luta e que vocês todos vão ficar no meu coração para sempre. Tá? Um beijo. Bom, eu vou chamar o Oded para a mesa, se ele puder voltar aqui conosco, antes de cruzar aqui rapidinho, Maurício. Então, a gente vai fazer o seguinte, gente, eu vou sortear aqui na frente de vocês, para não ter nenhum problema, o saquinho é transparente. O nosso critério é o seguinte, são 2 minutos de fala, são 10 inscrições, a gente prioriza os conselheiros do CEPOP, então, se eu sortear alguém que não é do CEPOP, eu já vou falar o nome, porque a gente já vai que a pessoa não colocou CEPOP, eu não lembro de cabeça, tem algum homônimo. Aí, se a gente sortear, não der os conselheiros do CEPOP, a gente chama, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, o Luiz Augusto Tomás, do CEPOP de Butantã, e depois a Lourdes de Campo Limpo. Os dois são do CEPOP. Vou pedir para as duas pessoas já vindo aqui, pode ser, gente, para a gente ganhar tempo. E aí eu vou chamando as outras duas pessoas. Lourdes, se puder já ficar aqui também. Já fica aqui ao nosso lado, pode ser? Vamos lá? 2 minutinhos, gente. Bom dia a todos. Bom dia à mesa e à secretária que saiu. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Espero que esse ano de 2015, agora, o nosso trabalho, seja mais reconhecido por toda a gestão de governo, toda. E a minha observação é assim, como conselheiro do Butantã, eu não vou falar pelo Conselho do Butantã, uma coisa que eu observei foi assim, nas oficinas que eu participei, tá? Eu não vi por parte da prefeitura, eu quero dizer que as comissões que fizeram o trabalho, foi assim um trabalho muito profissional, mas eu não senti carinho por parte da prefeitura de nos dar uma resposta. Todas as nossas oficinas feitas de trabalho de final de semana, de colocar uma posição que a população queria, das demandas que a gente levou, nós não tivemos a resposta. Nós simplesmente foi assim, concordo, saiu um jornal com metas, o que foi dito, mas as pessoas da base que fizeram todo o trabalho não tiveram consideração de a prefeitura falar assim, olha, vamos chamar todas as pessoas, as comissões que fizeram os trabalhos nessas oficinas temáticas e, olha, gente, vocês falaram de um buraco, olha, nós fizemos isso por consideração a isso. Então, hoje, eu me sinto como assim, não fui assim ouvido. Eu levei as demandas, as necessidades da população, tanto que teve no Butantã, vocês podem ver a parte de ZEIS e tudo, eu vi todo o plano lá feito, então eu vi que a minha região vão acabar com ela com a ZEIS. E todo o trabalho que a gente levou da população, não voltaram com uma resposta para nós, dizendo, olha, não vamos fazer isso por causa disso. Tá? Obrigado a todos. Lourdes, do Conselho de Campo Limpo.
Tá, bom dia para todos, né, e para todas. Eu queria fazer 2 observações. Primeira, na área do RH da Prefeitura, tá certo? Porque todas as políticas públicas, nós sabemos que a gente precisa de trabalhador para fazer isso, e essa era uma das grandes dificuldades que nós temos tido na Prefeitura há 12 anos, tá certo, né? Que a gente não tinha uma valorização da mão de obra dentro da Prefeitura. Então, eu quero valorizar a gestão nesse processo de discussão com os trabalhadores, através dos seus sindicatos, na questão da negociação do novo plano de cargos e carreira. Então, nós tivemos um avanço muito grande. Acontece que nós estávamos muito tempo atrasados, então nós não conseguimos chegar, fazer tudo o que a gente queria, mas nós avançamos. Então, eu entendo que esse processo de valorização dos trabalhadores é um instrumento importante para que a gente possa melhorar as outras políticas públicas. Então, parabéns para a equipe, não é isso, né? Que teve aí, que foi capaz de ouvir os sindicatos, eles fizeram isso. Nós tivemos muitos debates, tiveram contras e a favores, mas, assim, a gente conseguiu trabalhar isso de uma forma democrática. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, que também é a minha área de atuação, é a questão da saúde. Queria levantar o seguinte: a saúde, ela está sendo avaliada como uma das piores políticas públicas. E o que eu quero observar? Uma coisa. A primeira coisa, que se a gente olhar o que a Secretaria de Saúde fez, nós percebemos que ela realizou algumas coisas, só que não tem impacto na população. Então, nós temos que rever. Tá certo? Não tem impacto. Saiu UPA, saiu UBS integral, mas você não sente que a população sente essa diferença. A segunda coisa que eu acho que nós temos que observar, que uma das coisas que foi colocada dentro do plano de metas é que, na medida do possível, a prefeitura ela ia devolver para a administração direta as unidades de saúde. E isso aconteceu ao contrário. Nós estamos vendo que, cada vez mais, a prefeitura, para tentar dar resposta, ela está entregando a saúde para a indireta, para a iniciativa privada. E isso não tem tido resultado, porque se gasta muito mais com a administração indireta do que a administração direta, e eis aí uma das razões que eu acho que a gente não tem sentido nenhuma melhora na questão da saúde. Obrigada, Lourdes. Antes de sortear as 2 próximas pessoas, eu queria dar um informe. Gente, seguinte, quem fez o curso de formação do CEPOP, que eu acho que todo mundo conhece aqui, a gente fez ano passado, foi um curso super legal com a Escola do Parlamento. Os certificados, eles estão disponíveis na saída. Então, depois pode pegar na escola, mas a gente quis facilitar a vida de vocês, então está tudo aí, pode pegar com o pessoal e falar na frente do nosso futuro presidente da Escola do Parlamento que está assumindo, que é o Cristi Pato, que vocês conhecem, que trabalha com a gente. Então, é a certeza de um trabalho futuro de muita parceria com o CEPOP também. Bom, vou sortear 2 pessoas aqui. Veio uma sem nome. Não, está aqui. Dora, do Conselho de Santo Amaro. E a Maria do Carmo, do CEPOP de São Mateus. Só lembrando que a Dora é do CEPOP, viu, gente? Cadê minha perguntinha? Tá aqui. Já passou lá na mesa? É o seguinte, a minha questão ela vai na pergunta de creche. Veja bem, eu estou numa região que tem uma carência muito grande e que, de certa forma, tem um contato com a região de Parelheiros, Capela do Socorro, Campo Limpo, Boimirim, e que acaba a gente, mesmo estando em Santo Amaro, tomando conhecimento de todo o quadro que existe. E o seguinte, as creches tendo um problema sério, além de ter a deficiência no número de oferta de vagas, que é um problema sério, não é? Que precisa de um investimento sério, nós temos um problema do horário, que a mãe que trabalha está enfrentando uma dificuldade, porque as creches conveniadas querem que as mães busquem as crianças até, no máximo, às 17 horas.
E aí pega toda aquela situação, porque tem muitas mães que trabalham, às vezes até às 5 horas, às 5h30, até às 18 horas, e como é que ela vai pegar uma criança às 17 horas na creche? Então, uma questão que precisaria, eu sei que isso é difícil, por causa da questão da jornada de trabalho, das pessoas que trabalham, dos servidores que estão inseridos nesse contexto todo desses serviços. Mas é uma coisa que precisa ser vista. Por quê? O trabalho da prestação desse trabalho de creche precisa ser uma coisa completa. Não uma coisa, vamos dizer, ineficiente, que não atenda realmente a demanda. Outra coisa que eu pergunto, nós temos mapeado qual é a defasagem na cidade? Qual é a demanda que existe? 100 mil crianças. Qual dessas 100 mil estão sendo atendidas? Quantas estão sendo atendidas? Isso é muito importante. Então, eu gostaria que isso fosse visto com carinho. Obrigada. Maria do Carmo. Bom dia a todos. Sou Maria do Carmo, do Conselho de São Mateus. Eu gostaria de saber quais foram os critérios que foram tirados aí na questão das metas, que a gente discutiu várias vezes nas reuniões lá em São Mateus, e eu não vi nada para São Mateus. Então, foi-se falado, eu queria saber se vai ser passado para os conselhos onde foram feitas algumas obras, como que está sendo para ficar melhor esclarecido. Na questão da campanha, foi prometida a questão da creche lá para São Mateus. Eu sei que o déficit é muito grande, porque a mulherada é fazendo filho, né, e não tem limitações. Só que, assim, a gente precisa melhorar essas questões, principalmente na periferia, que é onde a gente vê esses maiores resultados de crianças. Então, assim, foi prometido, não foi feito nada. A gente tem várias nascentes, estamos com um problema, segundo o governo, da água, né? E as nascentes estão lá sendo destruídas, a gente fala com o poder público, a gente não vê o poder público, a gente tem um grupo lá chamado Zeladoria Ambiental, onde a gente trabalha no Morro do Cruzeiro, e a gente não vê o poder público abrir os olhos para isso. Onde a gente tem também o aterro sanitário, e é só construindo, e não se trabalha uma educação com relação à coleta seletiva. Tá? Eu acho que isso é muito importante, e eu gostaria que se detalhasse mais e também fizesse os olhos para São Mateus. Eu não vi nada para São Mateus aqui. Tá? Era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada. Então, mais 2 inscrições. O Jair Jassanã, né? Jair está aí? Está aí. E o Estevão da Silva de Itaquera. O Estevão é do CEPOP? Estevão? Então, beleza. Gente, os 2, então. Se puder vir os 2 para cá. Bom dia a todos. Sou de Jair do Jassanã, em Tremembé. Eu gostaria de comentar aqui com a mesa e também com os parceiros também da nossa região, que é muito grande. A minha questão é referente à regularização. Zona Norte está virando um caos. A regularização ela tem que ser imediata. Por quê? Está acontecendo ocupações em áreas que tem projeto e não está tendo uma barreira quanto a isso. Qual que é o nosso objetivo? Regularizar o mais rápido possível. Se não tiver a regularização, olha, eu comento com vocês e falo com vocês, nós vamos viver num estado que vai ser aquele monte de gente, tudo num local. Primeiro, as nossas crianças não têm onde brincar. Onde que as crianças estão brincando hoje na periferia? No meio da rua, disputando espaço com os carros. Porque os espaços que tem para fazer alguma coisa para eles, as pessoas estão ocupando. A minha questão é essa, urgente para a regularização em toda a região, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Precisa ser urgente, senão, o que vai acontecer? Tantas coisas que nós temos que estar resolvendo, prioridade, regularização fundiária. João Estevam, de Itaquera.
Pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu queria só fazer uma observação muito rápida, que é o seguinte, até mesmo, vou ler aqui um trechinho, que se diz o nosso papel do Conselho Participativo. Então, é muito claro aqui, quando no artigo 4, monitorar no âmbito do seu território a execução orçamentária e a evolução dos indicadores de desempenho dos serviços públicos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a proposta, ela está ótima, eu acho que o CEPOP tem um papel fundamental nessa questão. Agora, eu queria dizer que, daqui para a prática, ela é um pouco mais diferente no caso, né? Então, a minha proposta é o seguinte, eu não sei como ainda, vocês podiam monitorar as nossas regiões com uma plenária como essa, mas não plenária somente para os conselheiros nossos, uma plenária para a população. Porque no âmbito que vocês mostram aqui, a gente, às vezes, até se perde para poder entender a prática. Então, se a gente fizer uma plenária em cada região com esses números, eu acredito que a gente possa avançar e a população comece a entender o plano de meta. Porque o ano passado, nas primeiras reuniões, eu disse o seguinte, falei, pessoal, esse conselho é um conselho novo, é um aprendizado, nós temos que trabalhar muito bem para a gente aprender. Então, nós tivemos um ano de experiência, deu para aprender um pouquinho. Agora, falta muita coisa ainda. Agora, eu vejo que a população está distante do conselho. E eu quero aqui dizer assim, quando o prefeito Fernando Haddad trouxe essa proposta, eu disse que ele era muito corajoso no caso, porque é difícil você formar um conselho e você precisa de uma avaliação da população. E eu estou sentindo que a população não está participando. Não sei se isso né, de toda a região, mas a minha proposta é essa. Como critério, você levar uma plateia dessa para os territórios. Era isso. Obrigado. Vou sortear. Só aproveitando a fala do Estevão para lembrar que o nosso próximo ponto de pauta, que é a questão do nosso trabalho semestral do CEPOP, a gente vai discutir justamente as plenárias regionais de prestação de contas. Então, é bem importante todo mundo ficar aqui, porque exatamente a proposta dialoga muito com o que o Estevão colocou. Bom, gente, o Manuel de Barros, do Conselho da Pessoa com Deficiência, do CEPOP, e o José Paulo dos Santos, do CEPOP de Santo Amaro. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou Manuel Bonfim Barros, sou do CEPOP, sou suplente e estou representando as pessoas com deficiência, que sou do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Bem, pessoal, o assunto é amplo porque todos nós temos direito e nós também deficientes temos direito. Eu estava vendo aqui a meta da ciclovia de 400 quilômetros e aproximadamente um orçamento de 70 milhões de reais e já foi gastado 30 milhões em menos de 200 quilômetros, né? E eu não vi nenhuma meta do CEPOP em calçadas acessíveis. E a gente está... São Paulo, hoje em dia, para a gente andar, a gente tem que andar na ciclovia ou então no asfalto para poder andar. E outro questionamento também é sobre 4.017 habitações que foi construída. Se a habitação, um projeto, em média 2 anos e meio para ser contratado e construído e entregue, por que o governo municipal já entregou 4.000? Então, vocês estão usando o projeto da gestão anterior e colocando nessa meta que é de 55 moradias. Então, não foi isso que o governo Haddad prometeu. Ele prometeu contratar e construir 55 mil moradias. E é preciso mais transparência também em referente a essas 55 mil moradias. Eu já falei, em outras falas anterior, que a gente tem uma lei municipal 14.198 que não dá direito aos terras, dividido com em 12. E esse governo, nem o governo anterior, eles persistem em violar nossos direitos. Só ressaltando, a gente trabalha, paga imposto e também vota, tá? Eu quero respeito. Obrigado a todos.
gente, o próximo seria o Paulo de Santo Amaro, mas foi questionado se Santo Amaro já teve um sorteio. Já conversei com ele e a gente faz um novo sorteio, então. A Ruth de Aricanduva. Bom dia a todos e todas. O meu questionamento é sobre a comunicação e articulação do CEPOP e do Conselho Participativo. Eu queria saber qual a importância, né, dos representantes do CEPOP junto ao seu conselho, porque a gente vem nas reuniões, participa de tudo, e os contatos são feitos com os coordenadores e com os interlocutores. É isso. E uma outra coisa que eu acho que tem que ter mais informação do CEPOP nos conselhos participativos. O que é a função e etc. Obrigada. Gente, então vamos lá. O Diogo, CEPOP Zona Sul. Do consultivo. Diogo, então. E a Alexandra da Lapa. E aí a gente encerra as inscrições. Dona Maria do Socorro, é sorteio. Tem que ser critério igual para todo mundo. Bom dia a todos. Meu nome é Diogo, tenho 24 anos, moro lá no distrito do Grajaú. A pior região para se morar no estado de São Paulo é a mais esquecida, que é o extremo sul de São Paulo. Tá? É o mais esquecida porque a última pesquisa da rede... Calma aí, gente. A última pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostrou que o extremo sul de São Paulo, a região do Grajaú, tem os piores índices. Por isso que eu estou falando aqui. Um dos pedidos da região do Grajaú é para se criar a subprefeitura do Grajaú. Temos a Capela de Socorro, que é muito grande. Temos uma população enorme na região e as demandas não são atendidas. Quantas e quantas vezes eu, como morador, também participo de projetos sociais na região, vou nas subprefeituras, peço alguma demanda, não tem dinheiro, porque a região é muito grande e não tem verba suficiente para atender as demandas da população. Até um tapa-buraco que eu tenho lá na minha casa, um buraco lá já fazem 3 meses que os carros passam, quase o pneu caindo no carro, porque não é atendido. Então, nós pedimos o quê? A criação da subprefeitura do Grajaú, porque tem a subprefeitura da Capela do Socorro, que não atende a região por completo. Quem está pedindo é a população inteira. Infelizmente, sabemos que tem diversos currais eleitorais que impedem esse pedido. E também pedimos a solicitação de mais esporte, saúde, cultura e vagas na creche. Infelizmente, tem muitas mães na nossa região que não têm condições de pagar uma creche particular, uma pessoa para cuidar dos seus filhos, e não podem trabalhar por causa disso. Eu estou pedindo como cidadão comum aqui, que pede melhorias na nossa região de São Paulo. Obrigado. Gente, a Alexandra precisou ir embora, então a gente fez um outro sorteio agora para encerrar, então é a Carol de Perus. Então, enquanto a Carol vem vindo, só para lembrar uma coisa, dentro da definição dos projetos prioritários, o projeto prioritário de pessoa com deficiência escolhido foi a acessibilidade no transporte pelo próprio Conselho de Pessoa com Deficiência. Então, a acessibilidade na calçada é um projeto que a gente monitora pelo sistema, etc. Mas, como projeto prioritário, a escolha foi acessibilidade no transporte público. Bom dia a todos. Assim, a gente está retomando hoje os nossos trabalhos no CEPOP, né? Bom dia, mesa. Eu acho que a gente tem que desejar aqui que iniciemos com o pé direito, que nossas obras sejam totalmente feitas, né? Nossos pedidos das nossas metas sejam realizadas com muito sucesso, né? Porque se depender do nosso prefeito de Perus, a gente vai ter, mas o chefe de gabinete está difícil. Então, Mari e Mariana,
eu estou aqui fazendo um protesto, porque foi uma luta muito grande conseguir um carro para o CEPOP. Aí o chefe de gabinete boicota, manda um carro para nós, com a placa, exatamente, o carro que veio para nós hoje foi com a placa do dia. Ele fez o favor de mandar o carro com a placa de hoje só para nós não utilizarmos e nem podermos chegar até aqui, mas nós somos persistentes, nós chegamos. Tá? Chegamos atrasados, mas chegamos. E, assim, o que eu quero saber, Mariana, é o seguinte, nós não temos resposta do plano de obras, porque nenhuma obra que foi do plano de obras não saiu nada. Eu estou com essa preocupação. E, mais ainda, a outra preocupação é, será que vão se cumprir o que nós colocamos, o que nós pedimos? Porque nós já estamos com impasse lá na região. UPA, nós pedimos 2 UPAs, uma Perus, a outra em Anhanguera. UPA Parque Anhanguera, UPA ama Parque Anhanguera. A gente já quer saber o que vai acontecer, porque o povo está lá em polvorosa. Vão tirar nosso AMA para construir uma UPA? É uma das nossas preocupações lá na região. Tá? Então, assim, vamos olhar com carinho, porque, como o companheiro do Grajaú disse que lá não tem nada, eu sei que tem, porque tenho companheiros que trabalham muito por lá, Perus também tem que ter um pouquinho um olhar bonito. Tá? Gente, então vou passar para a mesa para as considerações. Passar primeiro para o Oded, depois para o Maurício e a Mariana encerra. Acho que vou... Estou tentando fugir do ar-condicionado, que faz mal, especialmente para os idosos, né? Bom, as questões referentes à prefeitura, acho que é a Mariana que vai colocar, né, que vai dizer. Eu só queria dizer o seguinte: o plano de metas é uma grande conquista, né, da sociedade, porque permite à sociedade civil cobrar concretamente, né, do governo o que colocou como metas. Não sei se vocês leram a lei inteira, porque o prefeito, a prefeita eleito, obrigatoriamente tem que colocar no plano de metas as principais diretrizes da campanha eleitoral. Então, o que nós temos geralmente no Brasil, isso perpassa vários partidos políticos, uma coisa é a campanha, outra coisa é depois o que se faz no governo, e as pessoas esquecem o que realmente for prometido na campanha, tem muita dificuldade de cobrar e também de avaliar a gestão pública, né, em termos concretos. Então, o plano de metas também permite que a gente possa avaliar a gestão pública e que a população, no final de cada gestão, possa concretamente saber e termos objetivos se a gestão foi boa, se foi ruim, não porque houve uma avaliação subjetiva ou porque se deixa influenciar por uma campanha eleitoral, pelos filmes da campanha, mas se cumpriu ou não cumpriu as metas. As metas, elas estão desdobradas também regionalmente. E acho que permite a cada um de vocês, na sua região, na sua subprefeitura, fazer uma avaliação como está indo as metas para a sua região, para a sua subprefeitura. Acho que é uma tarefa que os conselhos das subprefeituras podem levar adiante, sentar e dizer, bom, na nossa região, a mesma coisa que foi feita aqui, uma avaliação da cidade, você tem, bom, quantas das metas da nossa subprefeitura foram cumpridas? Quantas estão abaixo de 50%? Quantas estão acima? Porque essa é uma tarefa, e conversar com o subprefeito ou conversar com o secretário de cada área para saber como está indo as coisas na sua região. É um instrumento que está aí e tem que ser utilizado.
Também a Prefeitura lançou o Observatório da Cidade de São Paulo, seus indicadores. Eu não sei quantos de vocês já olharam, para saber como está, por exemplo, a sua região, porque em vários indicadores é desdobrado por subprefeituras e distritos. Inclusive, comparando a região de vocês, a subprefeitura de vocês, com as outras. E temos objetivos, né? Acho que é muito importante vocês avaliarem, olharem esse observatório para saber como é que estão a sua região, se está melhorando, se está piorando, se os indicadores estão melhorando, se estão piorando. Então, são instrumentos nas mãos de cada um que está aqui, que devem ser utilizados, são muito poderosos na hora que são utilizados. E também, finalmente, queria recordar que no dia 24 de março, se estão convidados, a gente vai fazer um evento público sobre a avaliação do plano de metas e lançar os nossos instrumentos, site, aplicativo, chamado de Olho nas Metas, que vai permitir a cada um colocar no ar muitas coisas que vocês colocaram aqui no microfone, inclusive documentar. São instrumentos que vão estar colocados nas mãos de vocês, de olho nas metas, que permite a cada um reverberar, amplificar, dar voz a muita coisa que vocês colocaram aqui e outros que deviam, se tivesse mais tempo, poderia ter colocado aqui em viva voz. Então, é uma possibilidade, né? Uma oportunidade, metas, indicadores, esses instrumentos que podem reforçar o trabalho de todos vocês, que na realidade é colaborar para que os indicadores da cidade sejam melhorados e as metas sejam atingidas. Tá ok? Então, isso. Você desculpa, eu vou ter que sair também. Então, obrigado pela oportunidade de fazer essa apresentação e falar essas coisas para vocês, tá? Rapidamente, quero fazer só 2 comentários. O primeiro é que há uma meta sobre acessibilidade nas calçadas, que é justamente tornar acessíveis 850 mil metros quadrados de passeios públicos. Essa meta está com 12% de execução, né? E a acessibilidade nos ônibus, que foi apontada como prioridade, que a meta é chegar a 100%, ela está com 42,1% de execução. Só para tentar comentar, eu sou daqueles que acredita que o transporte público tem que ser totalmente acessível, só que, para as pessoas chegarem nos pontos de ônibus, etc., as calçadas precisam possibilitar isso. E nós temos um problema sério em São Paulo, que é a responsabilidade da calçada ser do munícipe. E não acho que isso deve mudar, porque a prefeitura não dá conta, não vai dar conta de 34 mil quilômetros de calçadas na cidade de São Paulo. Não tem condições da prefeitura cuidar disso, reformar as calçadas, etc. Nós precisamos, inclusive como conselheiros, começar a incentivar o que a gente chama de cultura cidadã. Existe, inclusive, um grupo de trabalho sobre isso. Nós precisamos nos convencer que a população precisa cuidar das suas calçadas e a prefeitura deveria orientar, deveria fazer uma campanha, deveria explicar como regularizar a calçada, como tornar a calçada acessível para todos aqueles que precisam, seja o idoso, seja o carrinho de bebê, a mãe com o carrinho de bebê, seja o cadeirante, ou seja, nós não teremos condições de reformar e tornar acessíveis todas as calçadas de São Paulo por meio de política pública. Agora, nós podemos exigir que a prefeitura oriente a população
dê um prazo para a população, para fazer com que a própria população, numa perspectiva de cidadania, de solidariedade, cumpra a sua função de cuidar da sua própria calçada. Né? Isso é o que está posto. Não é obrigação da prefeitura cuidar de todas as calçadas de São Paulo. Eu estou falando como cidadão e nem acho que ela vai conseguir fazer isso. Esses 850 mil metros quadrados aqui não é nada perto de toda a quantidade, inclusive está em metros quadrados, não está em quilômetros, né? Que é difícil a gente perceber quantos quilômetros realmente de calçadas está no plano de metas, né? Mas eu queria fazer essa observação que a sociedade precisa também assumir responsabilidades. Não dá para achar que o poder público vai resolver tudo, porque não vai resolver tudo. Né? Não pode resolver tudo, não vai resolver tudo e não vai cuidar das calçadas de todos os municípios de São Paulo. Isso é uma postura de um cidadão. Sou da sociedade civil, eu não sou da prefeitura, não estou respondendo pela prefeitura de São Paulo. E, por último, eu só queria enfatizar o seguinte: o problema metodológico de avaliar o percentual de metas da prefeitura, eu acho que ainda não está claro. Eu queria propor, para a próxima reunião da comissão de monitoramento, talvez as pessoas que sejam responsáveis na equipe pela construção da metodologia, que chegou nos 50%, 49% de metas cumpridas em processo, né? Junto com a comissão de monitoramento, que a gente aprofunde um pouco isso e talvez chegue num consenso e esclareça a sociedade, a mídia, os meios de comunicação em geral, tal, que a metodologia é essa e nós vamos, então, fazer um acordo para trabalhar com essa metodologia. Estado e sociedade, prefeitura e sociedade, né? Para que a gente tenha um consenso metodológico para poder fazer um monitoramento dentro dos mesmos padrões. Eu acho que isso é bastante importante, né? E, no mais, eu queria dizer o seguinte, para concluir: a gente precisa aproveitar, olha a riqueza desse conselho aqui, pessoas de diversas regiões da cidade, de diversas áreas, saúde, pessoas com deficiência, educação e etc. Quer dizer, eu acho que nós temos aqui toda uma riqueza, eu acho que a gente precisa aproveitar esses nossos encontros. É claro que eu entendo que, às vezes, as pessoas precisam fazer reivindicações da sua região, do seu bairro, né? Ou da sua área, mas eu acho que a gente precisa aproveitar esse encontro, que é rico, para ter a troca no que diz respeito às atribuições do CEPOP, né? Eu acho que a gente pode avançar na organização popular, a gente pode avançar nos instrumentos de monitoramento, controle e de influência nas políticas públicas da cidade, se a gente souber aproveitar melhor e, talvez, aprofundar um pouco mais algumas questões nos momentos que nós estamos juntos. E obrigado também pela oportunidade. Não, gente, olha só. Não, peraí. Não, gente, não, peraí, calma. Não, calma. Não, calma. Gente, peraí, questão de ordem da mesa. A gente está em dinâmica de mesa. A gente tem um outro ponto de pauta, a gente tem que acabar às 12h30. Inclusive, várias das questões que apareceram aqui nas falas, que envolvem metodologia de plenária, como vai funcionar com os conselhos, monitoramento, é exatamente o que a gente vai falar no próximo ponto de pauta. Então, é muito ruim se a gente esvaziar o segundo ponto de pauta. Eu queria, inclusive, fazer esse apelo para o conselho, que isso é importante. Eu vou passar para a Mariana, para ela fazer o encerramento. E aí, acho que, assim, essa questão da réplica, acho que vocês podem conversar aqui, acho que não é uma mesa que envolve réplica, certo? A gente está fazendo um debate, a gente teve espaço de inscrições. Gente, eu vou passar... Não, gente, eu vou passar para a Mariana. É uma opinião, gente. A gente tá num debate... Não, gente, olha só. Não vamos polemizar aqui com a plenária. A gente tem uma dinâmica, a gente tem regra pactuada de dinâmica de plenária. As pessoas colocam opiniões. A gente não está debatendo a opinião de cada um, certo? Mariana, para encerramento. Consigo puxar o fio, não sei se você vai colocar na sua frente.